as coisas, quem somos nós para questioná-la, né? Não tirando a minha voz, porque eu não sei fazer libras, o resto a gente dá um jeito. Vai ligar. Então vamos lá, gente. Então vamos agradecer a Deus, a espiritualidade amiga aqui presente, pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa hoje. Agradecer por tudo que vivenciamos no nosso dia, muitas vezes coisas que nos irritaram, que nos desequilibraram, que testaram a nossa paciência, a nossa fé até mesmo, mas ainda assim estamos aqui, buscando elementos para que esses momentos sejam mais raros na nossa vida, para que nós consigamos lidar com eles de forma mais leve, ter mais domínio das nossas emoções, usar a racionalidade e o coração, porque quando nós conseguimos usar os dois juntos, com certeza, esse equilíbrio vai nos trazer momentos de paz. Vamos agradecer a Deus por estarmos encarnados, por termos recebido essa oportunidade de estar aqui nesse planeta e testar se tudo aquilo que nós vivenciamos em todas as vidas que nós já tivemos, todas as encarnações que nós já vivemos, se surtiu efeito positivo em nós, ou se ainda será necessário que a gente repasse todas as problemáticas. Agradecemos aos nossos mentores, agradecemos aos nossos anjos protetores que estão sempre ao nosso lado, buscando nos intuir, buscando nos aconselhar, e pedimos que todos nós tenhamos entendimento da palestra da noite, que possamos absorver todas as energias que estão nos envolvendo nessa casa e dessa forma possamos retornar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. Está mudando? Finalmente, né? Tá vendo a oração? Quem fala que a oração não funciona, gente? Boa noite, gente. Eu já peço desculpas a vocês pela overdose de Luciana, né? Porque é Luciana fazendo a abertura, Luciana fazendo a palestra, mas fazer o quê, né? Estamos aqui para provas e expiações. A de vocês hoje é essa. Então, brincadeiras à parte, hoje eu estou trazendo para vocês esse tema, socorro Deus, obrigado Deus. Que eu acho interessante a gente parar, muitas vezes, para se perguntar qual é a frase que está sendo mais constante na nossa vida. Né? A gente está o tempo todo pedindo socorro a Deus ou a gente está agradecendo mais a Deus, né? E eu trouxe um videozinho aqui para vocês que eu queria muito passar e já peço desculpas novamente para vocês, porque nesse vídeo vai ter algumas palavras que não são adequadas a uma casa espírita, mas também não sejamos hipócritas, porque eu tenho certeza que não é nenhuma palavra que vocês não tenham falado ou ouvido, então ninguém vai precisar ficar escandalizado, só tampa a orelhinha da... tá? Mas é que vocês vão entender que elas têm lugares nesse contexto, tá? Vamos ver se vai passar. Não, peraí. E agora, para dar o play aí, Adilson? Não sei se vocês já viram essa menina na internet. Aumenta o volume para mim, Adilson. Já faz 3 anos que eu faço tratamento oncológico e nesse ano eu descobri que eu sou paciente paliativa e eu tenho pouco tempo de vida. Na minha trajetória com a doença, como eu falei, eu nunca consegui questionar, sabe? Eu acho que eu seria muito injusta se eu questionasse a Deus, porque eu consegui ter a maturidade de entender que às vezes o que Ele quer pra mim não é o que eu quero, mas se eu tenho fé e confio nele, eu sei que o que Ele quer pra mim é melhor do que eu planejo, independente de qualquer tempo. Muita galera fala, você tem que ter fé e não sei o que. Eu tenho fé, só que não tem problema nenhum eu aceitar que talvez o meu destino seja esse. Eu preferi aceitar e nesse meio tempo, principalmente depois que eu descobri que qualquer tratamento que eu fizesse não teria fim para me curar, só seria para manter, poxa, eu ia sofrer, sabe? Eu já estou cansada de tratamento, então ter que fazer de novo, eu acho que eu ia morrer e adoecer muito antes do tempo, porque é muito exaustivo. Então eu entendi que a minha missão aqui às vezes não é eu ser curada. Sei que é difícil às vezes para a galera ouvir isso, mas você ter a missão de curar, eu acho que é mais bonito do que você ser curado. E apesar de ser a pior dor da minha vida, no fundo do meu coração, eu agradeço muito
por ter passado por tudo isso. Apesar do câncer ter sido a pior coisa, ao mesmo tempo ele foi a melhor. No sentido de eu não seria quem eu sou hoje se não fosse ele. Eu não saberia aproveitar a minha vida se não fosse ele. Porque antes eu não dava valor para quando eu tinha um pulmão, os 2 pulmões funcionando 100%. Eu não dava valor para eu respirar, eu não acordava dando bom dia para Jesus, eu não tomava o café da tarde com minha família sem dar valor a algo para aquele momento. Se eu não soubesse o que é aproveitar de verdade enquanto é ter. Então, eu sou muito grata, é daí que eu falei antes. Eu não sei se eu tenho medo da morte, porque quando eu estava gritando no hospital de dor, a única coisa que eu pedia para o Lucas era para ele me deixar ir embora, porque eu não aguentava mais sentir tanta dor. Então, eu sei que quando chegar a minha hora, eu sei que eu não vou ter medo, porque acho que vai ser a minha hora. Eu acho que quando você chega num estado assim, que não dá mais, você fica muito cansado, sabe? Então, tipo, a única coisa que você espera é realmente chegar na hora. Eu tinha recém começado a faculdade, quando eu descobri esse meu diagnóstico, eu fui um dia só na faculdade. Então, tipo, o que eu vivi, sabe? Eu não vivi nada. Eu nunca tive eu tive uma infância, assim, é pra se dizer, mas eu não tive uma adolescência normal, eu não tive uma parte de jovem, adulta, normal, sabe? Não vivi nada. Até quando eu comecei a trabalhar e veio o diagnóstico, eu fui demitido, porque eu queria alguém com câncer terminal na empresa, que não ia dar lucro. Por um lado, eu fico um pouco aliviada com o diagnóstico, por saber que eu não vou mais precisar sofrer e parecer que eu sou um rato do laboratório, toda hora fazendo um medicamento para ver se vai funcionar alguma coisa, sabe? É isso que eu me senti. Eu sei que é difícil, para mim também é difícil, foi um baque no começo, eu não conseguia fazer nada. Eu queria aproveitar, mas eu não conseguia porque eu estava assimilando tudo que estava acontecendo, sabe? Eu juro que quando eu recebi esse novo diagnóstico lá em Cascavel, a primeira coisa que eu pensei quando eu cheguei no carro, que me liguei assim, que estava acontecendo, eu pensei, puta que pariu, sabe? Que merda. Tipo, se eu já tava na merda, agora eu me atolei, sabe? Foi a primeira coisa que eu pensei. Só que assim, se revoltar, não vai te curar, entendeu? Eu sei que é duro falar isso, mas se eu ficasse, tipo, reclamando, provavelmente meu tempo diminuiria porque minha saúde mental ia estar uma merda. Cara, então dói, mas pai, o que eu puder fazer pra ficar feliz, vou lá e faço. Porque eu sei que assim tem uma qualidade de vida muito melhor. Porque a felicidade, ela dura muita coisa. Inclusive tem uma frase que eu gosto muito, que o amor cura. O amor cura muito. Às vezes ele não vai me curar de um câncer, mas ele me cura de feridas que me fazem ter uma qualidade de vida muito melhor, sabe? Então, só aproveita. Isabela, é o seguinte, eu sempre faço 3 perguntas no final, mas eu não sei se seria certo fazer elas com você. Então a decisão é contigo, entendeu? Porque são perguntas que a gente faz com pessoas que não têm um diagnóstico como o seu. Então eu vou fazer as perguntas, fica à vontade de responder ou não, tá? A primeira pergunta, talvez você já tenha respondido, mas é qual foi o momento mais difícil da tua vida? O momento mais difícil da minha vida. Se você pudesse pontuar um momento. Na verdade, ainda não aconteceu. Eu acho que o momento mais difícil não vai ser enquanto eu esteja com a vida, mas vai ser quando eu deixar as pessoas que eu amo. E a segunda pergunta é sobre a morte. A gente falou aqui que você. Quer dizer, já que o pessoal está assistindo aqui, depois que você for algumas palavras, fica à vontade. Agora sim. Eu acho que. Eu sei que quando eu me for vai ser um momento muito de alívio, sabe? Só que eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma, mas eles vão, vocês vão. Então, a única coisa que eu nem falaria nada, eu acho que eu só pediria, sabe? Eu acho que só viva, tipo, respira por mim o que eu não pude respirar, sabe? Viva por mim o que eu não pude viver, ame o que eu não pude amar, sabe? Tipo, aproveita o seu filho da forma que eu nunca vou poder ter experiência, então só aproveita, sabe? Só faz o que eu gostaria de fazer. Então, gente, eu queria muito ter passar esse vídeo para vocês, porque quando eu assisti, né, a gente vai zapeando ali na Instagram, na internet, você se depara com uma menina de 17 anos, que sabe que vai partir daqui 3, 4 meses, e que dá uma lição de vida desse tamanho,
né? Inclusive, acho que umas 2 semanas atrás ela se casou, porque ela tem um namorado, então assim, ela está correndo contra o tempo, ela está fazendo tudo que ela pode para ser feliz. Enquanto a gente, que tem vida, que não está doente, que está bem, reclama de tudo. Então, eu me senti muito mexida com o depoimento dela e falei, não, assim, os temas de palestra vêm muito na minha cabeça, assim, uma coisa que eu vejo, um vídeo, alguma coisa. Eu falei, eu preciso usar isso de alguma forma para levar para as pessoas uma reflexão à luz do Espiritismo sobre o que a gente está fazendo com o tempo de vida que a gente tem. Né? Porque vocês imaginem, ela tinha tudo para estar revoltada. Ela tem tudo para estar revoltada. Como ela falou, ela foi na faculdade um dia, ela trabalhou um dia, saiu, ela não sabe se amanhã ela acorda viva. Né? Aliás, deixa eu até pontuar aqui, ela falou que ela parou com o tratamento, né? Que isso não seja parâmetro para ninguém, isso é uma escolha dela diante da enfermidade que ela está passando, conversa com os médicos dela, tá? Então, pelo amor de Deus, se alguém estiver fazendo qualquer tratamento, né, não é para parar, né? Então, deixar bem pontuado isso. Então, eu queria usar esse vídeo para a gente começar essa reflexão de como nós temos administrado as dificuldades na nossa nada mole encarnação. Porque se alguém tinha a ilusão de que veio para cá passear no parque de diversões, sinto muito, eu vou ser a pessoa que, baseada na doutrina espírita, eu vou dizer para vocês que não, a gente não veio para cá para ter moleza, a gente veio para cá para resolver questões, e através da resolução dessas questões, a gente vai se melhorando. Então, não sei onde que acende o negocinho aqui. Bom, qual que é a finalidade da nossa encarnação? Então, o Livro dos Espíritos nos traz que o objetivo da encarnação dos espíritos é: Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Onde que acende o negocinho? Gente, hoje a técnica que tá. Onde? Beleza, aqui. Então tá. Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então vejam, primeiro, nós temos que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Mas então a gente veio aqui para sofrer? Não. O sofrimento que está nos acompanhando, digamos assim, foi criado por nós mesmos. Nós semeamos o que a gente está plantando agora. Então, agora, esse verbo sofrer aqui indica trabalhar, né? Harmonizar, realinhar, né? Tornar perfeito o que a gente tornou imperfeito lá atrás. Então, é nesse sentido de sofrer. Porque minha vida é um sofrimento. Não, você está realinhando a sua vida. Você está reequilibrando coisas que você desequilibrou em outras existências e que a gente precisa equilibrar para ascender evolutivamente. Então, ele fala, para executá-lo, em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Qual que é esse instrumento? Nosso corpo físico. Porque a gente não encarna só na Terra, encarnamos em vários outros planetas, há muitas moradas na casa do Pai. E cada planeta necessita de uma forma diferente, em harmonia com a matéria daquele mundo, para poder sobreviver lá. Mesma coisa, se a gente for para o fundo do mar, a gente não consegue sobreviver sem aparelhos específicos, porque a nossa matéria não foi feita para viver no fundo do mar. Né? Então, se a gente for para outro planeta, se for um planeta inundado de água, nós vamos ter guelras, a gente vai ser meio parecido com um peixe, enfim, nossa matéria fica adequada dessa forma. Então, essa é a finalidade de estarmos aqui. E para que servem as provas e expiações? Então, ao longo das diferentes encarnações, nos deparamos com necessárias provas e expiações como meio de reparação das falhas do passado, cujo enfrentamento e superação nos permitem alçar o caminho do progresso intelectual e moral, sempre rumo a condições mais meritórias de existência. Se existe
algo que Deus deixa muito claro, é que para Ele tudo que nós alcançamos é pelo nosso mérito, pelo nosso esforço. E essa é uma das maiores provas da justiça de Deus. Tudo que a gente recebe de bom ou de não tão bom é do nosso merecimento. Então a gente precisa sair do lugar de vítima, sair do lugar de reclamar que nada dá certo na nossa vida, que as coisas não evoluem da forma que eu gostaria, que eu não tenho um relacionamento bacana, que eu não consigo ter melhorar na minha vida profissional. Todos os aspectos da nossa vida refletem o que a gente construiu. E as mudanças também que a gente quer na nossa vida para melhor, também vão ser reflexo dos esforços que a gente fizer em direção a elas. Então, sentar e reclamar não vai resolver nada, né? Se queixar, chorar, descabelar, se sentir um injustiçado de Deus, não cabe. Não cabe para quem atravessa a porta de uma casa espírita, onde você vai ouvir que Deus é tão justo e tão misericordioso que te deu essa oportunidade de estar aqui. Então é muito contraditório a gente falar que a gente é injustiçado, que Deus não está cuidando da gente, se estar aqui é a maior prova do cuidado dele para conosco, né? Não tem como. Então, de acordo com Emmanuel, assim é a diferença entre provação e expiação. A provação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete o crime. Então, trocando em miúdos, a prova são situações que nós escolhemos, né, lá no plano espiritual, para sermos testados se a gente realmente evoluiu em um determinado quesito. Então, digamos que eu peça para vir com uma deformidade física, prometendo a mim mesmo que eu não vou reclamar em nenhum momento. É uma prova, né? Eu escolhi aquilo para ascender, então eu vou passar a minha vida inteira com uma deformidade física, uma paraplegia, enfim, seja qual for, da minha escolha, né, o gênero da prova, para eu passar aquele tempo aqui na Terra sem reclamar, comprovando que eu realmente cresci naquilo, que eu já superei isso. E a expiação é o pagamento dessas faturas, dos boletos, né? Então, o momento, né, o castigo? Não, é o momento de reparar um erro, né? Então, é mais ou menos trocando em miúdos isso aí, porque assim, se a gente for se aprofundar, a gente vai ficar aqui até meia-noite, a gente vai ficar já até às 11, porque houve um pequeno atraso aqui, então até meia-noite é muita coisa, né? Vamos passar o 1º de maio junto aqui. Provas e expiações de qualquer monta são necessidades elaboradas por nós mesmos, a fim de repararmos as faltas cometidas, encontrando na dor que se deve superar os recursos valiosos para a libertação dos gravames inditosos e a paz da consciência. Não são, portanto, desgraças reais os chamados infortúnios, conforme conceituam as convenções do utilitarismo e do imediatismo. Do livro Após a Tempestade, pelo Espírito Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco. Então vejam que a dor, ela nos dá recursos valiosos para crescer. Vou fazer uma pergunta para vocês. Sejam sinceros, não se acanhem. Quem aqui já não passou por uma situação difícil na vida e depois que ela ficou para trás, olhou e falou assim, nossa, me fortaleci, aprendi muito? Entendeu? A gente aprende na dor. Se a gente vier para cá e a nossa vida for uma coisa regular, né, linear, sem altos e baixos, a gente não sai do lugar. Porque nós temos uma tendência ao comodismo. Quem é que não gostaria, né, de ficar acomodado, a vida é uma maravilha, tudo de bom, né? Mas não dá para ser assim, porque a gente não veio para cá. E as desgraças, né, os infortúnios, são lições que Deus nos oferece para o nosso aprendizado. E aí, quando ela vem, e a gente prometeu antes de vir para cá, que a gente ia encará-la com tranquilidade, com força e com coragem, o que a gente faz? Se joga no chão, sabe que nem criança birrenta, assim, chora e reclama, né? E não enxerga tudo que a gente está tendo de apoio, né? A gente não enxerga tudo que a gente está tendo de amparo, a gente não enxerga, porque a gente é tão imediatista, a gente quer a resolução do problema para amanhã, a gente não tem paciência de suportar o processo, né? Assim, todo mundo aqui já passou por situações muito ruins, e eu me lembro que quando eu passei uma situação bem ruim,
eu falava assim, as pessoas falavam, vai passar. Eu falei, eu sei que vai passar, mas o problema é entre o começo e o final, esse percurso aqui. Né? Eu sei que vai chegar lá, mas assim, a força para você conseguir passar aquilo ali, eu sei que tem começo e tem fim. O problema é o meio ali, que eu estou tentando sair. Né? É como se você fosse uma piscina sem saber nadar. Você caiu ali, você está tentando sobreviver. Você está vendo a borda da piscina lá do outro lado, mas até você chegar lá, você vai engolir água, seu olho vai arder, você vai ficar sem ar. Né? É um percurso difícil. Na hora que você chega lá, que você consegue subir na piscina, beleza, mas e tudo que você lutou? Só que a gente tem que entender que é preciso, é necessário. Né? Faz parte. E aí no Evangelho a gente encontra também, no capítulo 5, que tem o título Bem-aventurados os aflitos, essa questão do bem e o mal sofrer. É difícil a gente ter essa conscientização de sofrer bem. A própria colocação das duas palavras juntas não combinam, né? Mas é necessário. E aí o item 18 diz, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Todo mundo sofre. Não adianta você olhar para a grama do vizinho e achar que ela é mais verde que a sua. Ele tem algum sofrimento, a grama dele está verde, mas de repente a orquídea morreu. Né? A vida é assim. Né? Não adianta você olhar para uma pessoa que você acha que é bem-sucedida na vida e tudo mais. Ninguém sabe as dores que cada um de nós carrega no peito. Ninguém sabe. É que a vida da gente virou uma grande rede social. Alguém aqui levanta sem maquiagem, sem escovar o dente, descabelado, tira uma selfie e bota na rede social? Não, nem em sã consciência não. Né? Pelo amor de Deus, ninguém merece ver essa cena. Mas a gente posta na rede social a foto que a gente acha que a gente saiu bacana, que você está bonito, que pegou seu melhor ângulo, que a luz no miséria estava boa, né? Bota uns filtros ainda para garantir, né? A vida é assim, a gente também usa esses filtros no nosso dia a dia. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja sofrendo. Né? Então todo mundo sofre, independente se tem a conta bancária recheada, se está passando dificuldade financeira, se está com saúde, se está doente, se está solteiro, se está casado, não importa, todo mundo carrega suas dores, né? Como ele diz, quer ocupe tronos, quer jazam sobre a palha, mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. E aí vamos tentar ver um exemplo do que é sofrer bem. Quem é que já foi ao hospital ou a alguma casa visitar uma pessoa acamada, achando que você vai levar força para aquela pessoa e você sai de lá envergonhado porque aquela pessoa te deu força, aquela pessoa te demonstrou coragem, aquela pessoa te deu uma lição de ânimo de estar ali, né, acamado, dependente, muitas vezes até desenganado, só esperando o momento de partir, e ela é toda otimismo, ela é toda compreensão, ela é toda resignação. E quando a gente fala de resignação, não estamos falando de resignação de eu vou morrer mesmo, então está tudo certo. Não, é resignação de aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Né? De apesar da gente lutar, fazer tudo que está ao nosso alcance, entender, como a Isabela falou, que talvez a missão dela não seja ser curada, e sim curar. Curar os desanimados que têm saúde e ficam reclamando. Os desanimados, né, que têm trabalho e ficam reclamando, e não olha que tem gente que faz meses, anos, que está saindo com um currículo debaixo do braço e não está tendo a mesma oportunidade. Né? Os desanimados que só sabem reclamar da família e não veem que tem gente que está chorando porque perdeu a família num acidente, em alguma coisa. Então, assim, o desânimo é uma falta, porque a gente prometeu, a gente garantiu que a gente vinha para cá enfrentar as coisas com coragem. Não, pode me mandar lá, vou casar com o Adilson, ele é palmeirense, mas está tudo certo, eu vou suportar isso, entendeu? É assim, né? E estamos lá, 33 anos de casado já. Brincadeira, ele é um amor, gente. Te amo. Mas, enfim... então, assim, a gente prometeu que vinha para cá enfrentar aquele pai desajustado, aquele filho que às vezes dá problema, né? Aquele patrão que nos humilha. Agora, isso não quer dizer também que eu tenho que ficar aguentando, né?
Não é que eu tenho um patrão que me humilha, mas eu tenho que ter coragem, não posso desanimar, vou continuar aqui. Não. A gente pode mudar. Está nas nossas mãos a mudança. Mas a gente tem que ter coragem. Agora, sentar e reclamar não vai resolver nada. E Deus... Opa, peraí. Deus recusa consolações se faltar coragem. Porque a gente está meio que quebrando uma promessa aí que a gente fez. Um acordo que a gente fez. Né? Todo mundo que está aqui, encarnado, né? Não aqui exatamente, mas encarnado, tem um propósito de vida. Nós não viemos aqui à toa. Nós não somos um acidente biológico entre um espermatozoide e um óvulo. Existe uma programação, existe um propósito para a nossa vida, uma serventia para a nossa existência. E a gente tem que honrar isso, gente. Tem que honrar muito, né? Porque é um grande presente. Mas, apesar de tudo isso, a gente muitas vezes se vê assim, né? Socorro, Deus, não estou suportando a colheita do que eu plantei. Porque tenham consciência, cada dor que a gente carrega, a gente semeou. De alguma forma a gente não lembra, também não interessa querer descobrir. Está nas nossas mãos agora apenas consertar, como eu falei, reajustar, realinhar, né? Buscar elementos que nos auxiliem a entender por que eu não estou suportando essa colheita. Eu juro que eu plantei moranguinho, agora tem melancia, a melancia está pesada. Né? Mas vamos dar um jeito de carregar essa melancia, vamos fazer um suco, vamos picar, vamos dar um jeito, né? Aquela bela história, tem limão, vamos fazer limonada, né? A gente não pode ficar desse jeito o tempo todo pedindo socorro para Deus, porque Deus ele já fez tudo o que Ele podia por nós. Ele já fez tudo. Ele nos deu a oportunidade da reencarnação, Ele nos deu as potencialidades do espírito, inteligência, vontade, livre-arbítrio. Ele colocou do nosso lado um espírito protetor para nos auxiliar, para nos aconselhar. Ele permitiu que a equipe da reencarnação planejasse, né, a nossa reencarnação de forma que a gente estivesse onde era necessário estar para crescer, para aprender com as pessoas que iriam favorecer isso para a gente, e a gente ia favorecer isso para eles também. E agora a gente fica pedindo socorro para Deus? É muita ingratidão, né? Às vezes, com as pessoas mais próximas que conhecem minha história, e vou compartilhar só um pedacinho para vocês, porque o meu tempo está curto, eu digo que eu não nasci, né? Eu digo que eu fui, no meu caso não foi um parto, foi um aborto tardio, né? Porque a minha mãe biológica tentou me abortar durante a gestação inteira, e esse aborto tardio só aconteceu aos 7 meses. Né? Eu nasci de 7 meses, com 1,5 kg. Tive uma família maravilhosa, que me criou com muito amor, a quem eu devo tudo que eu sou. Tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas no meu caminho, com quem eu formei minha família. Eu só tenho motivos para agradecer. E aí, às vezes, eu encontro pessoas que falam assim: ai, mas fulano, o filho de fulano está revoltado porque foi adotado. Gente, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender, né? Porque, gente, a adoção é um ato de amor tão maravilhoso. E, ao mesmo tempo, eu não tenho o menor ressentimento dos meus pais biológicos. Aliás, estão sempre nas minhas orações, não o conheci. Estão sempre nas minhas orações, agradecimento por terem me dado a oportunidade de estar aqui. Eu precisava de material biológico para nascer, né? A gente ainda não nasce de geração espontânea. Precisa de um homem e de uma mulher. E eles foram esse caminho, e está tudo certo. Né? Quem sou eu para julgar? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que, às vezes, as pessoas carregam dores. Eu poderia carregar essa dor. Eu poderia falar: ai, gente, minha mãe tomou remédio para me abortar. Coitada, eu vou saber o que aconteceu na vida dela? Não sei. E eu sou tão teimosa que ela não conseguiu. Estou aqui. Estou aqui, né? Então, tá tudo certo isso. E às vezes a gente, por coisas muito menores, a gente estraga a nossa encarnação, fica carregando aquela dor, fica amarrado naquele sofrimento, não deixa a vida deslanchar por culpa de quem? Da gente mesmo. Não é culpa do meu pai, da minha mãe, não. O seu pai e sua mãe podem não ter sido as melhores pessoas, mas transformar a sua vida em algo bom cabe a você, não a eles. Né? Tá na mão de cada um de nós. Então a gente tem que parar de ficar tentando melhorar a nossa vida através de reclamações, de queixas e de lamúrias. Eu, particularmente,
sinceramente, me afasta um pouco quando a pessoa é um queixoso patológico. Alguém conhece o reclamão patológico? Reclama de tudo. Se está sol, porque está sol. Se está chovendo, porque está chovendo. Se está calor, porque está calor. Se está frio, porque está frio. Se o som está alto, porque está alto. Se desligou, porque está baixo. Se o carro é branco, eu queria preto. Gente, isso afasta as pessoas. E às vezes as pessoas fazem isso achando que vão chamar a atenção, né? Vão atrair a atenção para si. Pelo contrário, se afasta. Quem quer ficar perto de gente chata? Que ser reclamão é ser muito chato, além de ser ingratidão. Ingratidão. E a gente vai ver aqui, novamente baseado na doutrina espírita, por quê? Deixa eu não apertar o botão errado. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você, segundo André Luiz. Então, se alguém aqui acha que reclamar vai fazer com que as pessoas fiquem com piedade, com paixão, ai, coitadinho, ai, nossa, vamos fazer alguma coisa para melhorar. Não acrescenta um só grama. Na sua frente até pode falar, ai, difícil, né? Uma hora que ela fala, nossa, que pessoa chata, gente, só reclama. É assim que as pessoas nos veem quando a gente se torna reclamões, né? Dessa maneira, meu irmão ou minha irmã, evite estar se lamentando acerca dos acontecimentos da sua estrada terrena. Primeiro, se a gente voltar um pouquinho lá atrás, não adianta se lamentar, porque a gente combinou, a gente aceitou, a gente acordou, né? A gente ia ser dessa forma, que a gente ia ser forte, corajoso, destemido, e aí que chegou aqui, o que a gente se tornou? Medroso, reclamão, né? Fraco e dependente. Dependente o tempo todo do quê? Socorro, Deus, né? Então não adianta a gente reclamar. Está escuro aqui. Você já sabe onde elas devem conduzi-lo. Onde que os acontecimentos da nossa vida, da nossa estrada terrena, têm que nos conduzir? Para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, para a nossa melhor versão. Porque assim, eu sempre penso que a versão da Luciana amanhã, dia 1º de maio, tem que ser melhor do que a da versão Luciana 30 de abril. Nem que seja em alguma coisinha, qualquer coisinha. Pode até ser que não seja, mas se não for uma versão piorada, já tá no lucro, né? Se não piorar amanhã o que eu fiz hoje, já está no lucro. Mas a gente tem que pensar isso. A cada dia, né, a gente tem uma oportunidade de ser melhor, de ser mais caridoso, de ser mais amoroso, mais respeitoso, ter mais empatia, ser mais útil. Porque, às vezes, a gente está tornando todo esse processo reencarnatório inútil. Porque como a gente não se movimentou, a gente passou o tempo todo aqui reclamando e insistindo em continuar sendo quem a gente era, é inútil. A gente vai passar aqui, sei lá, 70, 80 anos, 100 anos e voltar para lá e as pessoas vão perguntar assim, então, né, o que você fez para se melhorar? Ah, não sei, entre uma reclamação e outra, vai falar isso? Não dá, né, gente? A gente precisa se esforçar, porque a gente sabe para onde a gente tem que ir, né? Então, você deve admitir que o próprio indivíduo é responsável, consciente ou inconscientemente, por tudo que se desdobra em seu caminho terrestre. Por tudo, não é por alguma coisa, não tem seletividade aqui. Tudo. Então, se você está numa situação que você não está gostando, não cabe a mim tirar você dessa situação. Cabe a você. As suas decisões, né? A sua movimentação, a sua reação em relação àquilo que você quer se tornar, ao que você quer transformar a sua vida. Porque senão você vai ficar eternamente naquele lugar comum, né? Outro dia eu vi, achei interessante, né? Estava comentando com meu marido. Casal, ele tinha 97 anos, 99, e a esposa 94, e eles se divorciaram porque ele descobriu uma traição que ela fez em 1940. Divorciou. É engraçado, porque a gente parte do ponto que a gente está assim, nossa, mas já está no fim da vida, para quê? Gente, doeu nele a ponto de ele não querer mais estar com aquela pessoa, aí está tudo certo. Só porque ele tem 96, 99, sei lá, ele tem que aceitar? Não, se não está bacana para ele, se ele não gostou, se doeu, se aquilo para ele é difícil de conviver, beleza, cada um pro seu lado e vamos ser amigo e tudo bem, né? Que bom que ele só descobriu agora, né? Ele carregava a galhada, mas, né, conscientemente está tudo certo, brincadeira. Mas é isso, se doeu. Agora as pessoas às vezes falam assim, eu já vi isso. Da pessoa fala assim, ai, mas por que vai fazer isso agora que está nessa idade? Gente, espírito para começar não tem idade.
Nós somos espíritos imortais. Então, seja em qualquer fase da nossa vida, se algo está nos incomodando, se algo não está nos trazendo tranquilidade na alma, a gente tem que se movimentar para mudar. Não estou dizendo para ninguém se separar, nem nada disso. Estou falando de questões do nosso cotidiano, né? Questões de coisas simples, banais, que às vezes a gente faz sem perceber para agradar os outros e que nos desagradam. A gente às vezes se coloca em lugares desconfortáveis para que outras pessoas fiquem confortáveis, né? Para quê? Às vezes, por exemplo, se meu marido fala assim, nossa, acho lindo roupa vermelha. Aí eu não vou usar vermelho, acho lindo nos outros, mas é uma cor que não me agrada. Eu vou ficar andando de vermelho porque o Adilson quer, ele que use vermelho, se ele acha tão bonito. Mas são coisas, hoje eu estou pegando você para Cristo, né? Ai, meu Deus. Ele é palmeirense, então vou aproveitar. Então, assim, eu estou falando assim, situações bobas do nosso dia a dia, mas que realmente muitas vezes nos colocam em situações desconfortáveis e que a gente vai somando, e quando a gente vê, a gente não está feliz num contexto geral. Porque a gente não pensou na gente e ficou o tempo todo pensando nos outros. E isso também não estou dizendo para a gente ser egoísta, a partir de hoje eu só penso em mim, não é nada disso, né? Primeiro, partindo aí do equilíbrio. Partindo do equilíbrio, porque para a gente estar bem num relacionamento, a gente tem que estar bem consigo mesmo e ser sincero com a pessoa que está caminhando com a gente, o que nos traz alegria e o que não traz, né? Porque se ela gosta verdadeiramente da gente, ela também vai tentar se adequar às novas concepções que a gente está colocando, né? Mas então o que a gente precisa guardar na nossa cabeça é isso, que é a lei do merecimento em plenação exigindo o trabalho transformador para a vida. Então, é a lei do merecimento, olha lá Deus novamente, nos mostrando que Ele gosta que as coisas aconteçam por meritocracia. Ninguém vai alçar uma boa trajetória espiritual, ou vai conseguir seu lugar no nosso lar, ou sei lá onde a gente vai, se a gente não tiver mérito para isso. Não vai. Aqui até a gente consegue disfarçar quem nós somos de verdade. Né? Aqui a gente consegue manter essas máscaras e tudo mais, né? Como eu falei lá da foto do Facebook, né? Todo mundo sorrindo, lindo, né? Mas vai ver a pessoa que acorda, né? O cabelo desse tamanho, o olho inchado, entendeu? Lá não tem isso. Então, assim, tudo é o nosso mérito que exige trabalho transformador, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, né? O queixoso, ele padece de hipertrofia da esperança e do otimismo. Atrai a desdita e sintoniza com a amargura, passando a sofrer aquilo de que aparenta desejar libertar-se. Sabe aquela pessoa? Também é outra coisa que me irrita muito. Competição de doença. Vocês conhecem aquela pessoa que compete por doença? Ai, que dor de cabeça. Nossa, eu estou com enxaqueca. Nossa, mas eu acho que o meu é um tumor no cérebro. Sabe assim, o negócio vai, né? Porque a minha dor tem que ser maior que a sua. E aí, de tanto viver desse jeito, você vai acabar realmente adquirindo essas moléstias que você tanto apregou que tem. E não é lei da atração. Não é nada de atração, que atrair, o universo está me mandando. Não é isso. Né? O nosso próprio pensamento, né, não é que está atraindo, ele vai transformando as nossas células. A gente vai instalando no nosso perispírito, que é o corpo espiritual, esse tipo de pensamento, e a gente vai alterando todo o nosso ser. Os nossos corpos espiritual, físico, porque a doença começa no espírito e depois ela passa para o nosso corpo físico. Então, quando a gente começa a pensar muita coisa ruim, é só coisa ruim que acontece para a gente. Se a gente fica assim, nossa, eu nunca vou conseguir um companheiro legal, não, eu nunca vou conseguir casar com uma pessoa bacana, eu nunca vou conseguir alguém que me ame, não vai mesmo. Desculpa, porque você vai destruir seus relacionamentos. Porque quando uma pessoa, nesses moldes, chegar perto de você, você já está tão cristalizado naquele pensamento, que você vai achar, não é a pessoa ideal, e você vai afastar a pessoa. E aí a culpa é de quem do universo? Não, a culpa é sua. Né? A culpa é sua. Então, a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente está sintonizando. Você quer sintonizar com a amargura? Né? Você quer ficar o tempo todo pensando em coisas ruins? Né? Ficar na sofrência? Para quê? A gente veio aqui para ser feliz, embora fale que a gente veio aqui para sofrer as consequências dos nossos atos, novamente eu repito, não é sofrer consequências dos nossos atos, é realinhamento, reestruturação, reequilíbrio. Então não é sofrimento. E às vezes esse processo passa assim, por dores que a gente sente, mas que passam, né? Para quem deseja encontrar, nunca faltam motivos de queixas e reclamações.
Não é? É verdade. A gente pode até ter alguém aqui que fala assim, nossa, eu vim a palestra para começar às 8, começou 8h10, né? Tudo tem reclamação, nossa, o ar-condicionado está gelado. Se não tivesse ar, reclamaria porque estava quente. Não é? Essa cadeira está dura, mas se colocasse uma essa aqui está muito mole. Então, assim, tem isso na nossa vida. A gente reclama também, reclama. Né? Porque, não é porque estou falando isso aqui para vocês, quando a gente faz um trabalho como esse, como eu disse para vocês, nasceu naquele vídeo. A partir daquele vídeo da Isabela, eu comecei a raciocinar coisas que eu sinto, coisas que eu vivencio, coisas que já me passaram pela cabeça, ainda passam e ainda passarão, mas que eu procuro tirar da mente, que eu procuro transformar em um outro tipo de pensamento, em um outro tipo de atitude, para poder viver bem, para poder ser feliz. Né? E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, que a gente pode, a gente consegue. A nossa vida, como eu falei, não é linear. Não vai ficar o tempo todo assim. Ela cai, ela sobe, ela desce, ela faz umas coisinhas assim, né? É da vida, mas a gente está sobrevivendo e a gente está aprendendo com isso, né? É que nem criança. Nós somos crianças espirituais. Se você pegar uma criança e não permitir que ela caia os tombos dela quando ela está aprendendo a andar, ela não se fortalece. Se você não permitir que a criança aprenda a se defender na escola das questões, estou falando de bullying, de briga, não é nisso, mas as questões do relacionamento com outras crianças, você se intrometer o tempo todo, você está transformando seu filho numa criança insegura, que não sabe lidar com as questões da vida. Né? E a vida bate com força. E aí você coloca aquela criança numa redoma de vidro, você está causando um problema de desenvolvimento na personalidade daquele ser que veio exatamente para que você o auxiliasse a ser forte, a ser destemido, a fazer os enfrentamentos da vida. Então a gente precisa pensar nisso, para nós e para aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade. Estabelece no teu cotidiano o compromisso de solucionar dificuldades, ao invés de gerá-las ou complicá-las quando te apresentem. E como a gente complica, né? Não tem aquela frase que fala, para que facilitar se eu posso complicar, né? Para que eu vou dialogar se eu posso deixar a situação crescer? Para que eu vou esclarecer se eu posso deixar a pessoa pensar o que ela quiser? Né? Para que eu vou procurar me harmonizar se eu posso apenas isolar e nunca mais falar com a pessoa? Às vezes é assim que a gente pensa, né? Esquecendo que essa não é a última encarnação, não. Essa não é a última vez que a gente vai caminhar com aquela pessoa. Essa não é a última vez que eu vou me deparar com a mesma situação, uma vez que não estou buscando solucioná-la agora, no aqui e agora. Então, são questões que a gente precisa analisar em nós. Quem sou eu no rolê? Né? Eu estou buscando solucionar as dificuldades que apresentam, ao invés de criar outras, né? Ou quando elas se apresentam, eu complico um pouco mais. E aí eu fico reclamando, aí eu volto lá naquela figura, socorro, Deus. Né? Enfim, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 28, a gente chega finalmente, por que o homem é ingrato a Deus? Em que situação nós somos ingratos? O que a doutrina espírita nos traz em relação a isso, né? E vamos ver então. O homem esquece facilmente o bem. Vou parar aqui, se parasse aqui já dava a resposta, né? Não precisava nem continuar. Porque a gente dá uma importância tão grande a tudo de ruim que acontece na nossa vida. Aconteceu quando passou o seu dia, você teve 20 coisas maravilhosas na sua vida. Né? Você teve, por exemplo, fechou 20 contratos legais no seu trabalho. Mas você vai lembrar do quê? Daquele cliente que ligou e foi grosseiro com você. Você não vai lembrar dos 20 contratos que você fechou. Vai ficar na sua cabeça aquele cara que foi mal educado com você. Né? Esse lembra mais do que o aflige. Se diariamente anotássemos os benefícios que recebemos, sem pedir, ficaríamos muitas vezes admirados de haver recebido tanta coisa que nós esquecemos e nos sentiríamos humilhados pela nossa ingratidão. Já pensou fazer esse exercício? A gente pegar um caderninho e ficar o tempo todo anotando, nossa, que legal, o que aconteceu comigo agora? Aconteceu comigo agora isso, aconteceu com isso. E a gente chegasse no final do dia e falasse, poxa vida, que dia maravilhoso que eu tive hoje, quanta realização, quanta coisa boa que aconteceu comigo. Mas não, o que a gente vai lembrar é do quê?
de quem foi mal educado, de quem não atendeu às nossas demandas, de quem não quis ouvir as nossas reclamações, de quem não atendeu às nossas mínimas exigências egoístas. É isso que a gente vai lembrar, né? Opa! Voltei lá no começo, espera aí. Cada noite, elevando nossa alma a Deus, deve recordar intimamente os favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecê-los. E, gente, eu não vou falar aqui com vocês, vamos agradecer o ar que a gente respira, vamos agradecer porque a gente anda. Isso é o básico do básico. Né? Aqui está todo mundo maduro já para saber que isso é o básico do básico que a gente tem que agradecer. Estou falando de agradecer aquilo que às vezes a gente nem sentiu que aconteceu, dos livramentos que a gente nem percebeu que a gente teve. Né? Das situações, agradecer até pelas dificuldades, agradecer a Deus, nossa, hoje foi um dia difícil, Senhor, mas graças a Deus eu cheguei ao fim dele e amanhã eu tenho um outro novinho para fazer diferente, né? E a gente não agradece a Deus, ou então a gente faz aquela prece com TDAH, né, Ju? Ju entende bem disso, né? Né? E Deus fala assim, nossa, que foi isso, né? Nem entendi nada, né? Nem Deus, a nossa oração, quisera que a nossa oração chegasse a Deus. Né? A gente sabe que existe aí uma hierarquia, né? Mas chega nos espíritos superiores, os intermediários, mas eles não conseguem entender esse tipo de oração ainda não, gente. É sobretudo no momento em que experimentamos os benefícios da sua bondade e da sua proteção que espontaneamente devemos testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta para isso um pensamento que lhe atribua benefícios sem necessidade de interrompermos o trabalho. O que quer dizer isso? Muita gente fala assim, nossa, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para fazer uma oração do jeito que tem que ser feita, não tenho tempo, não sei fazer uma oração bonita. Quem foi que disse que a oração tem que ser bonita? Quem foi que disse que a oração tem que ser cheia de palavras rebuscadas? Quem foi que disse que Deus está esperando que nós sejamos integrantes da Academia Brasileira de Letras para encaminhar um pensamento para Ele? Ele não está esperando nada disso da gente. Ele só está esperando que a gente abra o nosso coração e, sinceramente, se a única palavra que veio à nossa mente for obrigado, já está ótimo, se for de coração, se for sinceramente. E isso pode ser durante o seu percurso para o trabalho, isso pode ser no momento que você está fazendo comida. Olha que maravilha fazer comida, orando, a comida sai boa, gente, porque a gente sabe que a gente coloca energia naquilo que a gente faz. Isso pode ser durante uma caminhada, observando os pássaros, pode ser na academia, puxando ferro. Porque a nossa interiorização, é lógico que ela se dá de uma forma mais eficiente quando a gente vai para um lugar mais silencioso, para um lugar mais recolhido, né? Mas o verdadeiro recolhimento é dentro de nós, o nosso templo. Então é isso entre nós e Deus. Então não precisa ficar aí dando desculpa que a gente não tem tempo de expressar a nossa gratidão porque a vida está muito corrida, né? Porque eu não tenho tempo. A gente tem que ter esse tempo. Eu, por exemplo, são 8 minutos da minha casa até meu trabalho. 8 minutos contados no relógio. Se o nosso prefeito não quebrar mais alguma rua, né, fazer alguma coisa aí, a gente consegue chegar em 8 minutos. Então é um tempo que dá para você ir orando no carro, para você ir pensando, mentalizando, agradecendo, na volta também, né? Então a gente busca tempo para isso quando a gente deseja de verdade, né? Para a gente poder expressar o nosso obrigado, Deus, de coração, com toda essa alegria, com toda essa sinceridade, com toda essa abertura de verdade, não é aquele, obrigada, viu, Deus? Não é assim, né? Valeu, Pai. Não é assim. Pode até ser, valeu, Pai, mas não com esse descaso. Deus merece muito mais da gente, né? A gratidão é um sentimento que desencadeia o reconhecimento da necessidade da nossa reforma íntima, nossa mudança interior, e nos proporciona uma posição de aceitação frente às dificuldades. Vamos voltar lá a pensar na Isabela. Ela está grata. Ela falou, apesar de ser o momento mais difícil da vida dela, que é o momento que ela sabe que ela está partindo daqui, sem viver tudo aquilo que a gente julga que é uma vida de verdade, né? Porque a gente julga que é uma vida de verdade, né? A gente, com o nosso materialismo, julga que é crescer, é poder namorar, casar, formar uma família, construir coisas. Esse é o nosso julgamento, pequenininho. Mas a vida verdadeira não é essa. E talvez ela já tenha recebido esse entendimento, e por isso ela está tão grata, né?
Nesse exercício, vamos desenvolvendo harmonia íntima, paz e uma relação profunda com a espiritualidade superior e, portanto, com Deus. Porque quando a gente tem o entendimento de que as coisas que nos acontecem são bênçãos recebidas, sejam coisas ruins e sejam coisas boas, e que a gente precisa lidar com as duas, umas vão doer, né? Mas a gente vai ter que lidar da mesma forma, outras vão nos alegrar, e a gente tem que ser grato da mesma forma. Isso vai trazendo para a gente um mergulho na nossa própria espiritualidade, vai fazendo com que a gente compreenda melhor qual é o nosso papel aqui, né? Sejamos gratos, vamos agradecer a Deus por todas as coisas que Ele nos proporciona. Difícil agradecer nos momentos difíceis da vida, mas vamos lá, está valendo a tentativa. Eu sei que é difícil a gente agradecer quando a gente perde um ente querido. É difícil a gente agradecer quando a gente perde o emprego. É difícil agradecer quando a gente passa por uma separação. É difícil agradecer quando ocorrem inúmeras coisas que nos desestruturam. Mas quem somos nós para mensurar o tamanho da bondade de Deus naquilo que a gente chama de perda? Né? Naquilo que a gente chama de sofrimento? A gente não sabe. A gente não sabe, e a gente só pensa assim, a gente coloca essa questão como uma perda porque nós somos egoístas ainda e, como eu falei, crianças espirituais. Mas vai chegar uma hora que a gente vai evoluir mais, a gente vai compreender e conseguir lidar melhor com tudo isso, né? A gratidão vai gerar uma aura de luz em torno da pessoa e, portanto, vai abrir portas, mostrar saídas, soluções e tudo mais para os conflitos internos e, por que não, também as dificuldades externas, colocando-nos numa posição de equilíbrio e paz interior. Claro que... Ó, já está falando para eu parar, tá vendo? Despertando, já vai, tá acabando. Porque quando a gente... Também não é questão de, vou sair por aí falando obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Deus, e tudo vai acontecer, as portas se abrirão, as saídas serão encontradas. Não é assim, gente. Vamos voltar lá no começo. Trabalho, movimentação, transformação interior, né? E através disso também ser grato. É isso que vai fazer. Então não adianta a gente baseado em questões, em livros, em obras, em estudos. Vou fazer tal coisa que vai atrair. Não, não é assim. Se você não se movimentar, você não sai do lugar, gente. A gente precisa se movimentar. A doutrina espírita nos ensina a sermos gratos, pois a reencarnação é um ato de amor. É uma oportunidade que Deus nos oferece de recomeçar e, portanto, devemos agradecer esse retorno à existência terrena e suas infinitas possibilidades de nos reconstruirmos e crescer. Porque a gente só evolui sendo testado. Então, cada vez que a gente vem para cá, por mais que a gente reclame e fale, meu Deus, eu não sou desse mundo. A gente vê às vezes na internet, para o mundo que eu quero descer, eu não sou daqui. Se você não fosse daqui, você não estaria aqui. Você estaria em outro planeta, em outro mundo que a sua vibração, que a sua evolução, né, você te proporcionaria. Se você está aqui, é porque você é daqui mesmo. Que bom que você está se revoltando com certas atitudes, com certos comportamentos, com certas coisas que a gente vê, que você não concorda e te causam revolta. Mas também ficar só revoltadinho e não fazer nada para melhorar não vai adiantar nada, né? Então vamos usar essa energia, né, de não reconhecimento de certas coisas para a gente fazer a nossa parte e mudar. Isso que é ser co-criador, né? A gente fazer a nossa parte para mudar o que está em torno de nós para melhor, né? E aí já vou finalizar para vocês com um vídeo também que eu achei bacana, a mensagem desse rapaz, pedindo desculpas novamente a vocês pelo atraso, né? Desculpas pelas brincadeiras também, e agradecer a todos pela presença. E depois do vídeo a gente faz a oração de encerramento, passamos para a segunda parte do trabalho, que é a fluidoterapia. Aqueles que desejarem receber o passe podem aguardar sentados, que o Cristiano irá conduzi-los. Quem quiser adquirir a sua feijoada, estaremos ali fora. Sempre digo que quem desejar voltar para o salão, para permanecer em oração, em silêncio, agradecendo, fiquem à vontade. Quem não puder, é só sair por essa porta aqui, para que a gente mantenha o silêncio aqui e favoreçamos o trabalho da espiritualidade. Muito obrigada. Você põe para mim, por favor. Você já se hospedou no hotel tudo incluído? Eu lembro quando fizemos o check-in naquele Romantic Resort, eles colocaram uma pulseira, aquele de maçã, nos nossos pulsos, explicaram para a gente que não devíamos perdê-la, pois a pulseira nos daria acesso a todas aquelas facilidades e com ela a gente poderia desfrutar de tudo daquela porta em diante.
Mas tinha uma regra que não podia ser quebrada. Nada daquilo ali que estava exposto, oferecido a nós, era para levar. Tudo que estava ali era para ser consumido naquele lugar. Assim é a vida. Ao nascer, Deus nos dá uma pulseira chamada vida. E através dela temos acesso a esse fascinante mundo criado por Ele. E enquanto o seu coração bater, você vai ter a oportunidade de aproveitar a vida que Deus te dá. Mas está falando daquele resort, nesse mundo aqui vale a mesma regra. Nada é para levar. Tudo é para se viver aqui. A diferença entre um hotel e um resort é que o primeiro hotel foi feito só para dormir e ficar trancado. E o segundo, para explorar e curtir. A vida não é um hotel. A vida é um resort, 5 estrelas. Portanto, não fique trancado no quarto da sua mente, dos seus problemas, da sua amargura, da sua raiva, do seu medo, da sua dor ou da sua preocupação. Se você está respirando, é porque você ainda tem a pulseira no seu bolso. A pulseira da vida. Aproveita tudo. Aprecia toda a beleza que o Criador oferece para você. A natureza, o telhado, o trabalho, a companhia dos seus entes queridos, dos seus amigos, a comida na mesa, uma deliciosa sobremesa, um abraço, um beijo, um sorriso, um eu te amo, um eu preciso de você, um me perdoa, ou um eu perdoo você. E a possibilidade de deixar o passado no passado. Viva. A vida é maravilhosa. Então é isso, gente. Vocês estão aproveitando o resort ou estão trancados no quarto? Então vamos agora agradecer a Deus por essa oportunidade bendita de estarmos aqui nessa casa. Agradecer a presença dos benfeitores espirituais que estão nos envolvendo em suas energias salutares, buscando nos fortalecer, buscando trazer para nós o consolo que necessitamos, a coragem que muitas vezes perdemos, o estímulo necessário para o nosso dia a dia. Agradecer mais uma vez ao nosso Criador pela oportunidade bendita de estarmos aqui nesse planeta, vivenciando experiências para a nossa evolução espiritual, que possamos percebê-las em torno de nós, possamos aproveitá-las, que não deixemos que passe nenhuma oportunidade de fazermos o bem, de sermos consolo, de sermos abraço amigo, de sermos aquele que cura, ao invés de ficarmos apenas esperando a nossa própria cura. Que Jesus, nosso Mestre, nosso exemplo de moral, continue iluminando a nossa existência, continue organizando esse planeta maravilhoso e que cada vez mais possamos estar despertos para a nossa missão aqui. Que assim seja.